Então, vamos lá para a nossa segunda aula. Para ela, vocês deverão pegar o livro de ciências, brincando com a ciência, e abrir na página 19. O livro de ciências, página 19. Aqui a gente tem uma atividade que vocês poderão fazer, mas será uma atividade opcional. Ele imita o movimento de um cotovelo, então vocês precisariam de 2 palitos de sorvete, 3 taxinhas e um elástico, tá? E aí vocês montariam esse cotovelo, né? E ele imita o movimento que o nosso cotovelo faz, tá bom? O elástico seria o ligamento que nós vimos ontem, que é o cordão que mantém os 2 ossos ligados, combinado? Então, a página 19 seria opcional. Vamos para a página 20. Página 19 é opcional, página 20. Mobilidade reduzida. Então, nós vimos aqui que todas as pessoas nascem iguais, como é o nosso esqueleto, o nosso músculo, as articulações, que são as áreas do nosso corpo que se movimentam, como que elas funcionam. Nós vimos um pouquinho disso tudo. Porém, algumas pessoas têm a mobilidade reduzida. O que é essa mobilidade? A possibilidade de se mover, né? De ir de um lugar para o outro, andar sozinho. Elas dependem ou de outra pessoa ou de um acessório. Vamos ver. Pessoa com mobilidade reduzida é aquela que não consegue se deslocar com facilidade de um lugar para o outro. Ela pode ter essa dificuldade por ter sido vítima de uma doença ou um acidente que limitou seus movimentos, ter nascido assim ou estar nessa situação temporariamente, por um devido tempo, né? Período de tempo. Os cadeirantes, por exemplo, se deslocam de um lugar para o outro usando a cadeira de rodas. Para que possam ir a todos os lugares com independência, é preciso que os prédios e ruas tenham adaptações, como rampas inclinadas. Então, os cadeirantes são um exemplo de que eles não têm essa mobilidade, eles possuem a mobilidade reduzida, né? Eles não podem ir aonde eles quiserem, porque nem todos os lugares são adaptados para eles. Apesar de que deveriam ser, tá, turma? É lei ter acesso aos cadeirantes, porém, nós não vemos isso em todos os lugares. Ele precisa de rampa, porque o cadeirante ele não consegue descer um degrau. Como que ele faz isso com uma cadeira, né? Então, ele pode cair, pode se machucar, piorar a condição dele. Por isso, são necessárias as rampas, os elevadores, tá? Pessoas com mais de 60 anos também têm a mobilidade reduzida. Gestantes e pessoas com criança de colo também são consideradas pessoas com mobilidade reduzida. Por quê? A gestante, por exemplo, quando ela está no fim da gravidez, que a barriga dela está muito grande, ela pesa. Então, ela começa a sentir dores nas costas, ela não consegue andar por muito tempo, ela precisa parar, respirar. Ela não consegue se movimentar da mesma forma de quando ela não está grávida. As pessoas com mais de 60 anos também, porque conforme a nossa idade vai passando, nós vamos ficando mais fracos, mais dependentes, né? Velhinhos mesmo. E isso faz com que se canse mais rápido, também não consiga fazer percursos longos e assim por diante. E pessoas com crianças de colo, porque pelo peso, pelo cuidado, pelo trabalho que dá, né, gente? Então, olha lá. Você já viu esses símbolos? Sabem o que eles significam? Então, o primeiro aqui, ó. Tanto com a perninha embaixo como no braço, é o uso de prótese nos membros. Então, quando vocês verem esse tipo de pessoa, saibam que esse tipo de pessoa não, esse tipo de placa, esse tipo de símbolo são pessoas usando próteses.
Essa da barriguda, o que é? Grávida, cadeirante, o uso de andador, pode ver que ele parece a letra A. Então, quando tem uma pessoa com essa letrinha A, é o andador. Pessoa com criança de colo, então tá bem específico, né? Segurando uma criancinha. O uso de muleta, quando acontece algum acidente ou quebra, ou acontece alguma coisa que é temporário, a pessoa precisa usar a muleta. E por último, o uso da bengala, normalmente para as pessoas mais velhas. Página 21. Complete as frases com as palavras corretas. Os tananã são partes duras que sustentam o corpo. Os tananã puxam os ossos para fazer o movimento. É por causa das tananãs que as partes do corpo se dobram. Então, completem aí as frases. Exercício 2. Os exercícios físicos são importantes para o desenvolvimento saudável do nosso corpo. Veja a imagem abaixo de uma menina se exercitando e depois faça o que se pede. Escreva o nome das partes do corpo indicada. Então, aqui, o peito, como chama essa parte? Tórax, tá? Tórax. Mão, coxa, joelho, perna, cabeça, pescoço, ombro, cotovelo, braço e pé. Vocês deverão escrever os nomes das partes do corpo. Letra B. Marque com um X os locais do corpo em que há articulações. Então, vocês vão fazer um X nos lugares do nosso corpo onde eles se movimentam, onde tem articulação. Combinado? E na próxima aula eu corrijo com vocês para ver se vocês fizeram um X nos lugares corretos. Página 22. Alguns órgãos do nosso corpo. Então, nós estamos aprendendo um pouquinho mais sobre o nosso corpo. Primeiro, nós vimos a diversidade, como é importante as pessoas serem diferentes, né? Umas das outras. Depois, vimos o esqueleto, o músculo, as articulações. Vimos agora as pessoas que têm alguma dificuldade, a mobilidade reduzida. E agora nós vamos conhecer um pouquinho dos órgãos do nosso corpo. No interior do nosso corpo humano, há vários órgãos e eles trabalham juntos para que nosso organismo funcione. Existe no nosso corpo como se fosse o rei dele, que é o nosso cérebro. O cérebro, ele é o rei do nosso corpo, porque ele comanda todos os outros órgãos, todas as outras coisas que nós fazemos é comandada pelo cérebro. E o cérebro, ele é uma empresa, então ele é dividido por setores. Cada setor, cada parte do nosso cérebro é responsável por alguma outra parte do nosso corpo. Vamos conhecer um pouquinho disso. Então aqui, a primeira setinha apontando para a cabeça da menina tá assim. Dentro da cabeça está o encéfalo, que coordena o funcionamento de todo o corpo. Então, ele coordena, o encéfalo é responsável por coordenar o funcionamento do nosso corpo. Depois, nós temos embaixo. Os pulmões são responsáveis pela respiração, que envolve dois movimentos, inspira e expira. Então, fala que os pulmões são responsáveis pela nossa respiração. Ele respira e expira. O coração, ele bombeia sangue para o nosso corpo. Então, é o coração que distribui o sangue para o nosso corpo. O estômago recebe os alimentos que seguem para o intestino. Então, o estômago ele vai receber os alimentos, vai quebrar esse alimento e vai mandar ele para o intestino. Os nutrientes são absorvidos no intestino e retirados pelo sangue, que os leva para todas as partes do corpo.
Então, é no intestino que os nutrientes são absorvidos, daí o sangue passa por aquela região do intestino, pega os nutrientes e o que não for nutriente, ele vira as nossas fezes, o nosso cocô, né? Depois, do outro lado tá aqui, ó. Na parte interna do tórax, conhecido como peito, ficam o coração e o pulmão, que nós já vimos a função do coração e do pulmão. E no interior do abdômen, conhecido como a nossa barriga, ficam órgãos como estômago, fígado, bexiga e intestino. Nós temos vários tipos de intestinos, mas depois a gente entra nessa divisória aí, nessa questão, né? O que são nutrientes? Nutrientes são substâncias presentes no alimento que fornecem coisas necessárias para o nosso crescimento, para o funcionamento do nosso corpo e dos demais seres vivos. Então, os nutrientes são as coisas boas que o nosso corpo deve adquirir, tá? Página 23 e última. Atividades. Encontre no diagrama de palavras o nome de 7 órgãos internos do nosso corpo. Então, 7 órgãos que ficam dentro do nosso corpo. 2. Escreva em cada imagem o número correspondente ao nome do órgão em destaque. Então, nós temos o cérebro, o coração e o estômago. Vocês vão numerar de acordo com o órgão que está em destaque. 3. Complete a frase com rápidos ou lentos. Quando corremos, os batimentos do nosso coração ficam mais... Vocês podem fazer o teste. Corram aí na casa de vocês e reparem no coração. O batimento, ele vai ficar mais rápido ou mais lento? E depois vocês preencham aqui o exercício 3. Combinado? Então, é isso. Um beijo no coração de vocês, bom final de semana, brinquem bastante, aproveitem, curtam e até segunda-feira.